existe um temor para conosco, para com o púlpito, porque tem que sair vida daqui, tem que sair verdade daqui, tem que sair salvação desse lugar. Eu perguntava a Deus a palavra, foi passado o tema, e eu falava: Senhor, sobre o que falar? Senhor, sobre o que palestrar? E Ele ardia no meu coração com esse versículo, sabe? Aqui quem escreve é Moisés, e ele está basicamente reescrevendo isso para o povo de Israel que saiu, os hebreus que saíram do Egito, sabe, que estão peregrinando, que estão indo em direção à terra prometida, em direção a Canaã, sabe, antes de entrar nessa terra, ele escreve a esse povo, ele repete, Deuteronômio, a segunda lei, ele está falando mais uma vez com o povo, ele está instruindo mais uma vez o povo, antes de entrar naquilo que de fato Deus tinha prometido, sabe, ele está ali mais uma vez instruindo, sabe, eu queria usar como base aqui, em nome de Jesus, sabe, um texto que está lá no livro de João, no capítulo 21, eu fiz essa introdução aqui apenas para que a gente pudesse entender o amor e a reverência que nós devemos ter a Deus, e eu queria colocar isso em ação agora, em nome de Jesus. João no capítulo 21, a Bíblia vai narrar, sabe, a história de Jesus com os discípulos, logo após uma segunda pesca. Eu quero voltar um pouco, todos nós conhecemos a história de Jesus, nós sabemos que Ele desceu a essa terra, o unigênito de Deus, que se tornou, que veio a ser o primogênito, entre milhares de irmãos, Ele desceu a essa terra, com um objetivo e único, salvar toda a humanidade, reconciliar consigo todas as coisas, é o que Paulo vai escrever, é o que Paulo vai dizer, ele veio reconciliar consigo todas as coisas, ele foi o cordeiro que foi dado por nós, sabe, em sacrifício de corpo, em sacrifício de sangue, que nos foi pregado no madeiro, ele morreu no madeiro, a palavra vai relatar que ao terceiro dia, ele ressuscitou, amém? E nisso a palavra vai dizer que quando ele ressuscita, ele volta mais uma vez aos discípulos, sabe, ele vem uma segunda vez aos discípulos, porque ele ainda não havia concluído de fato aquilo que ele veio fazer, ainda havia uma ponta solta, alguém que se perdeu do caminho, alguém que desviou o seu olhar do caminho. A Bíblia vai relatar então que ele se encontra com os discípulos mais uma vez, e Pedro, que era basicamente o cabeça dos 12, a Bíblia relata que ele volta a pescar. A Bíblia vai relatar que Pedro, mais uma vez, ele volta a pescar. A inconstância que a nossa irmã falou aqui, ele volta a pescar. Ele volta a uma prática antiga dele, a qual Jesus já tinha capturado, já tinha tirado ele daquele lugar. Ele volta àquele lugar mais uma vez. Sabe? E a palavra vai dizer que eles jogam as redes e nada acontece. Então eles voltam frustrados. Assim como foi na primeira pesca, essa daqui é a segunda pesca que eu estou relatando. É logo após a ressurreição de Cristo. E a Bíblia vai dizer que quando eles voltam, Jesus está na beira da praia. E Jesus pergunta: o que aconteceu? A gente jogou a rede, a gente fez o que a gente podia fazer, mas de fato a gente não conseguiu pegar nada. Talvez existam pessoas aqui que estão assim, exatamente como Pedro, que não conseguiram pegar nada. Pessoas que acharam que chegaram aqui de fato porque foi convidado. Não, a Bíblia vai dizer e vai ser muito clara ao revelar que só vem até Jesus aquele a quem o Pai envia, sabe? Se você está aqui foi porque de fato Ele te trouxe a esse lugar. Se você está aqui foi de fato porque Ele te trouxe aqui, sabe? O nome desse lugar é Arena, e eu achei isso incrível, porque a Arena é um lugar de confronto. A Arena é um lugar de batalha de verdade, é um lugar de confronto. É o lugar onde eu quero declarar e profetizar que você vai sair vencedor. E não existe nenhum tipo de dúvida nisso, só existe certeza. Você vai sair vencedor daqui. Só que eu quero pedir para você, em nome de Jesus, não entre sem propósito. Entre com propósito. Gere expectativa no seu coração a respeito daquilo que Ele pode fazer a seu respeito, porque só Ele é capaz de fato. E a palavra vai dizer que Pedro está ali naquele momento. E Jesus pergunta: o que aconteceu, Pedro? E Pedro não sabia que era ele. Pedro ainda estava meio, sabe, perdido, com crises. Ele fala: volta lá, Pedro, mais uma vez, e lança a rede. Volta lá mais uma vez. O convite dele é: volta lá. Lembra-te de onde caíste, aquilo que ele fala, lembra-te de onde caíste, é o que ele está dizendo aqui, volta lá.
Volta lá, Jesus não quer uma igreja que se movimenta somente. O pastor falou isso aqui na oração e eu achei incrível porque está testificando no meu espírito. Ele não quer uma igreja que só se movimenta, não. Não é sobre o movimento, não é sobre isso, é sobre um quebrantamento, é sobre um arrependimento. É sobre isso que ele veio tratar essa noite, é sobre um arrependimento. É sobre pessoas que estão feridas, perdidas, sabe, sobre pessoas que estão cegas de fato, e que precisa haver esse arrependimento de coração, esse quebrantamento de coração, porque um avivamento genuíno e verdadeiro, ele só vem a partir de um quebrantamento verdadeiro, sincero, de um coração contrito, sabe, e Pedro ele volta mais uma vez ao mar, e ele lança a rede mais uma vez, como foi ordenado a ele, e ele pesca dessa vez, diante da palavra ele pesca, sem a palavra não tinha como fazer nada, mas diante da palavra ele pesca, sabe, diante da palavra a sua vida de fato ela tem sentido, diante da palavra de fato a sua vida ela tem sentido nessa terra. Agora sem a palavra, sem um haja, a terra era sem forma e vazia. Ela era sem forma e vazia, mas eu quero decretar que o Criador de todas as coisas, Ele está nesse lugar, Ele está dando forma àquilo que está deformado, Ele está restituindo aquilo que foi perdido, Ele está trazendo mais uma vez convicção ao seu coração, a certeza da salvação, sabe, uma fé concreta nele. E a palavra vai dizer que Pedro volta, João olha para Pedro e fala, é ele. Sabe, parece que caiu a ficha dos dois. Ele fala, é ele. Aquele da primeira vez que mandou a gente jogar a rede, é ele, é Jesus. A palavra fala então que eles voltam até aquele lugar. Eles voltam até a areia da praia e existe um momento de comunhão entre eles. E nesse momento de comunhão entre eles, logo depois, no capítulo 21, Jesus ele vai fazer um questionamento a Pedro. Ele vai fazer 3 perguntas a Pedro. Ele olha para Pedro e ele fala, Simão, filho de João, você me ama? Pedro olha para ele e fala, Senhor, eu te amo. Ele fala, então cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. E ele repete por uma segunda vez, Simão, você me ama? E a palavra vai dizer que Pedro olha para Jesus e fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele repete, Jesus, então cuida das minhas ovelhas. E por uma terceira vez, Jesus volta a indagar Pedro, e fala, Simão, você me ama? E então a palavra vai dizer que Pedro, entristecido, ele olha para Jesus e fala, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Só que o amor que Jesus está se referindo aqui a Pedro, no grego, e pelo que a Bíblia vai relatar, era o amor ágape, é um amor sacrificial, sabe, é um amor que se dá, é um amor que se doa, é um amor que se entrega, é desse amor que Jesus está perguntando a Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me ágape? É exatamente isso, Pedro, o seu amor por mim, ele é maior do que o amor dos outros. Existe convicção no seu amor, Pedro. Existe certeza no seu amor, Pedro. Existe verdade no seu amor, Pedro. Existe isso em você, Pedro. Nós cantamos aqui Maranata, e velho, eu amo muito, irmão. Eu amo muito, eu amo de verdade. Mas qual é a nossa convicção na volta dele? Qual é a nossa expectativa na volta dele? O que o nosso coração tem ansiado na volta dele? Qual é o anseio que há no nosso coração em ver os olhos de fogo? Qual é o anseio que arde no nosso coração em ver aqueles cabelos brancos, os pés, sabe, polido como um latão reluzente? Qual é o anseio que há no nosso coração? Sabe, nós cantamos Maranata, isso é incrível, irmão, isso é incrível. Só que qual é o anseio e que nós movimentamos para que de fato o Senhor venha? A minha esposa, ela compartilhava isso comigo, ela fala, Magno, o grande mal é que parece que a gente vive como pessoas que não esperam, que não anseiam por isso. Sabe? É como a semente, pastor, que foi plantada entre os espinhos. Sabe? As preocupações da vida, ela vem e ela sufoca, ela prende.
ela trava. Mas eu quero profetizar sobre esse lugar, terra fértil, terra boa, sabe? Terra que dá 100 por 1, em nome de Jesus. É terra que dá 100 por 1. É terra que não se convence somente apenas com um arrepio, não. É terra inconformada, sabe? É terra inconformada consigo mesmo, irmão. É terra inconformada consigo mesmo, com a sua realidade. Quando falaram para o cego de Jericó, olha só, está passando aí quem pode curar. Ele não pensou e não hesitou duas vezes a ir atrás de quem podia de fato fazer algo pela vida dele. Falavam para ele assim, ó, cara, fica na tua aí, ele não vai te curar não. Ele falava não, ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim, tem de misericórdia de mim, tem de misericórdia de mim. Como aquela mulher que toca nas orlas dos vestes de Jesus e sai virtude. Ele quer pessoas que toquem com verdade, com sinceridade, pessoas que influenciam, sabe, pessoas que de fato convencem o coração de Deus, pessoas que atraem a presença, homens que são como tochas acesas, jovens que vão incendiar de fato uma geração, que são como brasas vivas do altar. Então o amor ao qual Jesus está perguntando aqui para Pedro é ágape. Tu me ágape, Pedro. O teu amor por mim é de fato um amor sacrificial. É um amor que abre mão. É um amor que nega a si mesmo. É um amor que toma a sua cruz diariamente. Amados, é maravilhoso pregar sobre bênçãos, isso é muito bom. Só que eu acredito que está se levantando nesse tempo uma geração que de fato vai expressar quem Ele é. Uma geração que vai expressar o amor dEle. Uma geração que vai impactar, sabe, em nome de Jesus, com o amor dEle. Em nome de Jesus, teu pastor já pegou, pega também, irmão. Em nome de Jesus, não fica de fora não. Em nome de Jesus. É desse amor que Ele está falando. É um amor que nos tira o sono. É um amor que confronta, bate, sabe? É desse amor que Ele está falando. Quando me passaram o tema, falaram que era lealdade, pastor. Eu falei, Jesus, tu está falando de amor, mas e a lealdade? Ele falou, Magno, a tua lealdade vai ser pautada em quê? A sua lealdade, ela é baseada em quê? A sua lealdade, ela é baseada em quê? Se não for no amor a Ele, a sua lealdade é baseada em quê? É em quê que a sua lealdade? É que se der, você dá para Ele também? É em quê que é baseada a sua lealdade? E ele pergunta 3 vezes a Pedro isso. Só que a resposta de Pedro para com Deus é: filéu, Senhor, tu sabe que eu te filéu. É aquele amor de parceiro, sabe? Aquele amor de mano. É desse amor que Pedro está falando. E Deus está aqui, Pedro está aqui. Sabe, Deus está aqui assim, ó, sabe? Pedro está aqui, ó, vendo com o olho natural. Deus está evoluindo pessoas, Deus está fazendo pessoas crescerem nesse lugar, em nome de Jesus. Saindo de um plano natural e entrando num plano sobrenatural. É num plano sobrenatural, amado. É sobrenatural. Jesus olha para os discípulos e fala, cara, vão fazer discípulos, ide por todo mundo. Olha o que esses caras causaram. Olha o que o apóstolo Paulo, um homem que no final da sua carreira ele vai falar, eu combati um bom combate. Isso me choca. Isso bate aqui dentro. Porque tem hora que a gente se perde por qualquer coisa. Tem hora que a nossa fé ela não é madura. A lealdade, ele é um fruto maduro da fidelidade, sabe? Ela é maduro. Deus está levantando nesse lugar jovens maduros, cara. Sabe, jovens que de fato vão impulsionar pessoas, impactar. É a mensagem, é o ide por todo mundo. São as boas novas de salvação. São essas boas novas que Ele tem nos chamado para proclamar. Sabe que Ele tem nos chamado para de fato, cara, incendiar uma geração. Não existe nada
de irregular, a não ser, sabe, é o foco, é o objetivo. Só que Pedro está falando para Jesus assim, ó, Jesus, eu te filéu. Porque Pedro começa a olhar para dentro de si. Essas perguntas, ela começa a confrontar o interior de Pedro, e faz Pedro lembrar do momento da mesa, em que fala, que Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, tu vai me negar. Ele fala, não, Senhor, pelo amor de Deus, eu não te nego não. Pedro começa a olhar para dentro de si e ver as falhas dele, sabe, as adversidades, as dificuldades que haviam dentro dele, a concupiscência da carne. Pedro começa a olhar para isso. É por isso que quando Jesus pergunta por uma última vez, a palavra fala que Pedro se entristece. Pedro se entristece. Mas sabe o que eu acho incrível? É que existe um Deus que volta para buscar a ovelha perdida. Existe um Deus que volta para aqueles que estão perdidos. Existe um Deus que volta para aqueles que estão cansados. Existe um Deus que volta para aqueles que estão sobrecarregados. Sabe, existe um Deus que volta. Existe um Deus que volta. Existe um pai que olha lá do céu e reconhece o filho e te deu um espírito de adoção. É desse pai que eu estou falando. É um pai de órfãos. É um pai de órfãos. É um pai de órfãos. Talvez tu entrou aqui e a tua casa está devastada, irmão. A tua realidade talvez não seja a melhor do mundo. A tua realidade não é. Mas eu tenho certeza que antes de você chegar aqui, já havia alguém disposto a mudar a sua realidade. Já havia alguém disposto a mudar a sua realidade. Já havia alguém disposto a mudar a sua realidade. Jesus encontra Filipe. Aí Filipe vai correndo até Natanael e fala, nós encontramos o Messias. Mas foi Jesus que encontrou ele. Sabe? E a palavra fala que Natanael está de boa, aqui ó, embaixo de uma figueira. E Jesus falou, e Filipe chega para Natanael e fala, nós encontramos o Messias. Natanael faz uma indagação a ele e fala, porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porventura poderia vir alguma coisa boa da sua casa? Olha você aqui. Olha você aqui. Diante da presença daquele que pode de fato mudar a sua história. Diante da presença daquele que de fato pode mudar a sua realidade. Olha você aqui. Olha você aqui. Talvez cansado, sem força. Mas está aqui. Mas está aqui. E existe uma indagação de Natanael para com Filipe e fala, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe dá a resposta, cara, que eu amo. Ele fala, vem e vê. Vem e vê. O convite de Jesus hoje é vem e vê. Vem e vê. Sai daqui, vem para cá, ó. Vem e vê. Vem e vê. Vem e vê. É um encontro, cara, que de fato vai chocar a sua realidade. Nós cantamos aqui que ruja o leão. Que ruja o leão, que os céus estremeçam, que ruja o leão. E ele está rugindo nesse lugar. Ele está rugindo nesse lugar. A palavra fala que Natanael vai ver. Quando Natanael está no caminho, que ele olha para Jesus. Jesus olha para Natanael e fala, eis que vem aí um verdadeiro israelita. Eis que vem aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Aí Natanael olha para Jesus e fala, tu me conhece? Ele fala, antes que Filipe fosse te chamar debaixo da figueira, eu já te vi. Eu já te vi. Antes de você sair de casa, ele já te viu. Antes de você sair de casa, ele já te viu. Ele já te contemplava. Ele já contemplava aquilo que queria te parar, aquilo que queria te deter. Mas ele te fez chegar a esse lugar. Ele te trouxe a esse lugar. Sabe, um lugar de renovo, um lugar de restauração, um lugar de brasas vivas, de um fogo aceso. Aleluia. Tomei até uma água, que o fogo é tanto que tem hora aqui. Amém? Só para descontrair. Mas que nós venhamos entender, cara, que é exatamente desse pensamento que ele tem chamado pessoas. É uma metanoia, uma mudança de mente, uma transformação de corpo, de alma, de caráter. E se você reparar, pastor, em todo o texto ele vai chamar Pedro de Simão.
Ele chama Pedro de Simão. E eu me perguntei o porquê, porque ele já havia alterado o nome de Pedro. Ele já havia alterado o nome de Simão. Ele já tinha trocado, era Simão, ele colocou Pedro. Só que diante dessa passagem ele está chamando Simão. E aí eu vim entender que ele está chamando Simão porque Pedro voltou a um lugar onde ele já tinha encontrado ele. Ele voltou lá. Talvez existam pessoas aqui que se frustraram durante a caminhada e voltaram. Posso te falar uma coisa que o Espírito Santo já falou para mim uma vez? Já até compartilhei isso lá na igreja. Parece não, mas eu era magro, mais magro que isso aqui. Sabe, quem me conhece de mais tempo aí sabe que eu era magrinho. E eu casei. É mistério. Pastor não, pastor tá tudo em cima aqui, ó. Sabe? Mas eu casei. E aí, irmão, fui comprar roupa. Eu me lembro que eu cheguei na loja assim para comprar roupa. Adriele Magno, pega o 44. Eu falei, não, peraí. Vamos devagar. Vou pegar eu fiz 38, pastor. Eu falei, vou pegar um 42, que pelo menos dá, né? Irmão, o 42 nada. Falei, sangue de Jesus. Fui no 44. Nada também. Eu falei, tá repreendido, Senhor. Que isso? Fui no 46, irmão, e ali deu. E eu me lembro que naquele momento que deu, o Espírito Santo ele chegou para mim. Sabe qual é o teu mal, Magno? Tentar vestir roupas que já não te cabem mais. Sabe qual era o mal de Pedro? Era voltar a uma prática que já não cabia mais a ele. Era voltar a uma prática que já não cabia, já não dava mais para ele. Pedro está pescando peixe, Jesus está falando, Pedro, sai do peixe, vem para os homens. Eu te fiz para ser pescador de homens. Eu te fiz para ser pescador de homens, Pedro. E é por isso que ele está chamando de Simão aqui. Porque ele está se referindo ao estado em que Pedro está naquele local. Só que existe um Deus que restaura todas as coisas. Existe um Deus que volta pela ovelha perdida. Existe um pai esperando o filho pródigo voltar. Existe exatamente esse Deus, cara, que se manifesta com tanta graça e misericórdia, que a palavra mesmo vai dizer que o amor dele nos constrange. O amor dele nos constrange. Então para de vestir aquilo que já não cabe mais em você. O medo já não te cabe mais. A depressão já não te cabe mais, eu profetizo isso. A ansiedade já não te cabe mais. A orfandade já não te cabe mais. São roupas que não dão mais em você. A vergonha já não te cabe mais. É um tempo que Deus tem levantado pessoas para se mover. Não são pessoas para se amostrar, são para se movimentar. Melhor dizendo, são pessoas que vão fluir. São pessoas que vão fluir. Ele não quer uma igreja funcional, ele quer uma igreja que flua. É uma igreja que flua. Flua no profético, flua no sobrenatural, flua no quebrantamento. Mas que flua debaixo da direção dele. Varão, não me larga não, em nome de Jesus. Ih, doido, hein? Sabe, uma igreja que flui, que flui. Que venhamos nos movimentar dessa maneira. Só que Jesus volta para Pedro. E isso me choca. Porque ele volta para alguém que aparentemente já não estava mais fazendo nada. Ele volta para alguém que aparentemente já não queria mais nada. Para uma pessoa que estava deprimida. E ele volta para essa pessoa. Ele está voltando para algumas pessoas aqui nesse momento. Sabe? Existem jovens aqui que de fato precisam reatar um bom relacionamento com seus pais. Existem jovens aqui que precisam de fato relatar um bom relacionamento com seu pastor. Sabe? Existem jovens aqui que precisam reatar um bom relacionamento de fato com a sua família. Sabe? É um tempo em que Deus veio para mexer por completo. Ele não veio fazer a obra pela metade. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Por que eu li esse texto que está no livro de Deuteronômio? Porque Moisés sabia da presunção do povo.
a voltar para o Egito. Moisés sabia que Deus já tinha tirado eles daquele território, daquela geografia, mas que aquilo ainda habitava dentro deles. Ainda havia um pescador dentro de Pedro. Ainda havia um pescador dentro de Pedro. Ainda havia um Egito dentro daquele povo. E a maior obra que Jesus vai fazer de fato não é me tirar, sabe, da pesca, não é me tirar ali do Egito, é tirar aquilo de dentro de mim. É tirar aquilo de dentro de mim. Sabe, Ele veio nos desintoxicar, Ele veio nos limpar por dentro, Ele veio nos curar de dentro para fora. Foi o que Ele veio fazer nessa noite. É por isso que eu digo que é uma noite de arrependimento, uma noite de quebrantamento, uma noite de jovens voltarem a fluir de fato naquilo que Deus chamou para fazer. Não é mais uma noite de negligência. Chega, o dia da negligência acabou, se encerra por aqui. São jovens que Deus tem confiado, Deus tem levantado. Já não é mais um tempo de se esconder atrás de rede, atrás de barco. Não, não, não. É um tempo de se movimentar. É um tempo de se movimentar. Eu louvei a Deus pela vida da irmã que trouxe aquela palavra sobre inconstância. É um tempo de parar com aquilo, de parar de ser inconstante, de uma hora eu estou aqui, uma hora eu estou aqui, eu estou oscilando. Não, é uma noite de nós nos mantermos retos naquilo que Ele nos chamou para fazer. Olhavam para Jesus na cruz e falavam: se Tu és o Filho de Deus, por que você não desce daí? Se Tu és o Filho, por que você não desce daí? Só que Jesus sabia o porquê Ele estava pregado naquele madeiro. Ele sabia que haveriam jovens dentro de uma arena essa noite, dispostos a ouvir da palavra. E Ele não desceu daquela cruz. Ele não desceu daquela cruz. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Aleluia! Glória! E a nossa esperança está baseada nisso, no entendimento de que Ele ressuscitou. Que não é um Deus que nos deu as costas, muito pelo contrário. É um Deus que se põe de braços abertos quando vê o filho pródigo voltar no caminho. E quem é esse caminho? É o próprio Filho, é Jesus. É o caminho, a verdade, é a vida. Se esse nome não trouxer impacto no nosso ser, se esse nome não trouxer impacto no nosso interior, se a nossa lealdade não for baseada em um amor sincero para com Ele, então de nada vale. Seremos como uma casa que é edificada sobre areia, que diante de qualquer tempestade, que diante de qualquer vento ela cai. Mas eu profetizo sobre esse lugar que nós estamos firmados na rocha inabalável, na pedra angular, naquele que foi descartado. Ah, mas eu amo esse Deus. Eu amo. Então ele volta para Pedro. Ele volta para poder acabar com o lugar que Pedro sabia que ainda podia voltar. A Bíblia vai dizer que quando quando Deus, na verdade o Senhor, Ele manda Elias ir ungir Eliseu no seu lugar, a Bíblia vai relatar que quando Elias chega, joga a capa sobre Eliseu, não teve conversa, ele só jogou a capa. A palavra fala que Eliseu entendeu no mesmo momento o que aquilo significava. Existem pessoas que estão entendendo aquilo que Deus está falando nesse lugar. Pessoas com ouvidos aguçados a entender aquilo que Deus está falando nesse lugar. A Bíblia vai dizer que Eliseu no mesmo momento ele se levanta. Ele entrega a capa a Elias e fala: deixa só eu me despedir dos meus pais. Quando Eliseu volta para se despedir dos seus pais, a palavra vai dizer que a junta de bois que eles tinham, ele queima tudo. Ele queima tudo. Ele queima tudo. Para ele não voltar aquilo, para ele não voltar a um ofício que já não era mais dele, para ele não voltar de fato a um lugar que já não mais pertencia a ele. E aí eu me lembro do que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses: eu prossigo para o alvo, eu caminho para o alvo, eu esqueço as coisas que para trás ficam, sabe, eu me distancio delas, mas eu me aproximo do alvo, eu prossigo para o alvo.
Eu prossigo para o alvo. Pessoas que prosseguem, jovens que prosseguem para o alvo. Jovens que já não têm mais um olhar fixo para as coisas carnais, mas que prosseguem para o alvo. Jovens que não vão mais negociar. Porque às vezes eu falo muito rápido, irmão, às vezes eu tenho que parar um pouco. Sabe, jovens que não vão negociar. A Bíblia vai relatar de um jovem rico, que tinha muitas coisas. Ele chega para Jesus e ele fala: o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala: é muito simples, você só vai seguir os mandamentos. Ele fala: não, mas espera aí, isso aí eu já faço. Se o problema é esse, eu já faço. Ele falou: então faz o seguinte, pega toda a sua riqueza, vende, reparte com os pobres, deixa tudo, vem e me segue. A palavra fala que ele se entristece porque ele viu que tinha muita coisa. Qual é o muito que tem te impedido de chegar ao tudo de Deus? Qual é o muito que tem te impedido de chegar, sabe, ao tudo de Deus? Nós nos apegamos ao nosso muito e abrimos mão do tudo que Ele é. Nós nos apegamos ao nosso muito, sabe, aquilo que a gente acha que é muito, na nossa visão tão pequena, Júlia. E não conseguimos ver que Ele é extraordinário. Esse dia eu me peguei me perguntando, me questionando a mim mesmo. Eu falei: se eu sirvo um Deus do impossível, por que existe tanta incredulidade dentro de mim? Se existe um Deus tão misericordioso, por que eu julgo tanto? Se existe um Deus de bondade, por que há tanta maldade no meu coração? Nós somos falhos, irmãos. E isso não é desculpa. Porque Ele é o plano perfeito. Ele desceu a essa terra para mostrar que é possível. Ele falou: obras maiores do que a minha vocês farão. Creiam somente. Creiam. Ele te chamou para de fato, para as coisas impossíveis dessa terra. Eu queria te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Existem jovens que precisam vir aqui na frente. Pode, pastor, ou não? Pode? Existem jovens que precisam vir aqui na frente. Jovens que entenderam aquilo que Jesus falou. Eu vou te falar uma coisa, meu amado. Já não é mais tempo de perder tempo, muito pelo contrário. É tempo de aproveitar as oportunidades que Ele tem nos dado. É tempo de aproveitar aquilo que Ele tem falado ao nosso coração. Jovens que precisam se reconciliar com a sua família. Sabe, jovens que precisam deixar a inconstância de lado. Existe alguém aqui que queira fazer isso? É muito simples, meu amado, você já chegou a esse lugar. Você já está nesse lugar. Você já chegou à arena. Se houver algum jovem que precisa vir aqui, aquilo que eu posso fazer por você é orar. Mas eu tenho certeza que existe um Deus no céu que é capaz de fazer o impossível pela sua vida. Existe um Deus no céu que é capaz de movimentar a sua vida de uma forma extraordinária. A minha pergunta é: quem quer? É o vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. É o vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Existe uma luta entre a carne e o espírito. Existe essa guerra entre carne e espírito. Só que não deixe de ser vencido pela carne, muito pelo contrário. Ele te chamou em espírito. Eu vou estar passando o microfone para o nosso pastor. Ele vai estar orando por aquele que quiser vir aqui a essa frente. Em nome de Jesus.